Chegou aqui. Boa noite, Ana. Pode abrir o microfone aí. Oi, boa noite. Bora, agora eu vou passar o bastão para você falar aí. Que agora o assunto é com você. Você pode se apresentar para elas, acho que algumas não conhecem você. Você pode se apresentar. Então, vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Estão me vendo? Beleza? Ah, que bom. Boa noite, meninas. Meu nome é Ana, professora Ana, e eu sou formada em Educação Física e sou pós-graduada em Atividade Física e Envelhecimento Humano, tá bom? E aí eu já tinha dado uma aula aqui dentro da comunidade, e a Cláudia me chamou para dar, porque a gente tava um bate-papo e perguntas e tal, e daí entrou nesse assunto de barriga. Eu falei, então eu vou trazer uma outra aula só sobre barriga. Vamos. Eu preparei algumas coisas para vocês, mas assim, vamos fazer um bate-papo. O que vocês tiverem de pergunta, vocês podem mandar. A Cláudia sempre pergunta, então dá uma força aí, eu vou respondendo. Eu acho que todo mundo, essa questão barriga, mesmo eu, gente, que não tem barriga, mas eu quero definir minha barriga, que tá muito difícil. Também, né? Eu quero meus gominhos aqui. Olha que eu tava criando antes da cirurgia, e depois da cirurgia sumiram. Eu falei, o que aconteceu com meus gominhos que estavam aqui, né? Mas também é porque assim, depois da cirurgia a gente fica com um pouco com o estômago meio alto, né? Quem faz cirurgia abdominal acaba ficando um pouco com o estômago alto. Não é que eles não têm meus gominhos, eles estão aqui, mas estão debaixo desse estômago um pouquinho alto, né? E tem pessoas que mesmo sem fazer cirurgia, elas também têm o estômago alto. O que você diria sobre isso, dessas pessoas, o que exercício poderia, o que poderia ajudar essas pessoas? Então, daí depende o que é o estômago alto, né? Uhum. E tem a questão fisiológica, como você disse aí, da cirurgia e tal. E tem pessoas que já é genético mesmo. Mesmo que ela emagreça, perca a gordura, né, total, ela tem, assim, os ossos ali posicionados, sabe? Da clavícula, ela fica mais saltadinha. Então tem que ver. E tem questões também que pode ser da alimentação. Às vezes o organismo da pessoa já não lida bem com algum alimento e a pessoa não sabe, dá aquela, tipo, estufamento, né? Às vezes laticínios, às vezes algum tipo de glúten, a pessoa não sabe, né, ainda, né? Então, tudo tem a ver. A gente fala que na educação física, a palavra que a gente mais usa é depende. A palavra universal da educação física é essa, depende. Eu estava comentando com uma amiga minha, uma aluna lá da academia, que eu detesto alguns vídeos que dá receitinha de bolo, sabe? Tipo, faça assim. Tipo, um exercício é mágico milagroso, sabe? Ou aquele exercício é do demônio, nunca faça, sabe? Porque não é bem assim. Eu tava falando pra ela um exemplo daquele. Vocês já devem ter visto aquele do agachamento? Ah, faz assim, mais fechadinho, stiff, daí abre um pouquinho mais, é o sumô, abre um pouquinho mais, é o agachamental, ela vira o pezinho assim. Eu falei, nossa, aquilo lá é tão relativo, porque não é todo mundo que pode fazer daquele jeito. Às vezes o meu jeito de fazer um agachamento sumô, vamos lá dar um exemplo, não é o seu. Porque eu tenho o joelho valgo, que a gente fala que é aquele joelho que entra um pouquinho pra dentro. Tem sempre a tendência de entrar pra dentro. Então eu não posso fazer sumô daquele jeito que ela mostra lá, mais aberto. Vai dar ruim. O meu joelho vai doer, porque ele tende a entrar pra dentro e vai estar forçando. Então tem tudo depende. Tem que ter avaliação do profissional que entende pra ver. Exatamente. Eu vi ali uma pergunta sobre barriga de avental. Isso. É outra questão. Tem algumas questões. Eu queria ver, mas acho que eu não vou conseguir compartilhar a tela com vocês hoje. A questão, assim, que pode ser também diástase, sabe? Essa barriga de avental, principalmente, a pessoa acha que é só gordura e pode ser, principalmente para mulheres que já tiveram algumas gestações, né? Pode ser uma diástase ali, abdominal, né? Então, daí não é só dieta. Daí tem que fazer um tratamento. Pode fazer com exercícios, tem exercícios que podem ajudar, né? Mas tem casos que são cirúrgicos também, tem como identificar a diástase. Estão perguntando ali o que é diástase. Então, gente, diástase é porque assim, a musculatura, nossa, eu preparei tudo, mas acho que eu não vou conseguir hoje compartilhar com vocês. Se você quiser me mandar, eu consigo compartilhar daqui. Você me Você vai manda pelo mandar, WhatsApp, que aí eu sim, compartilho. acho que eu vou mandar para você. Só um Tá em pouquinho, gente. PDF? Ou... Aí eu compartilho. Que daí dá pra. Que daí dá. Eu peguei só uma imagem para mostrar, porque é mais fácil, né? Tá? Do que é diástase e tal. Eu vou mandar para você ali, Cláudia, você vê se consegue compartilhar para mim. Tá. Tá bom? Deixa eu achar aqui, só um minutinho, gente. Porque assim, a Cláudia vai mostrar ali, eu quero mostrar para vocês como que é a musculatura do abdômen. Ali. Tá. E daí, o que é uma diástase, tá? Primeiro eu tenho que mostrar para vocês como que é o abdômen normal, para daí mostrar como que é a diástase. Mandei para você lá, Cláudia. Tá. Primeiro do abdômen normal ali.
Vamos ver se a Cláudia conseguir compartilhar. Mas, enfim, a diástase, eu vou explicando para vocês, depois eu mostro a imagem, tá? É assim, porque a gente tem a musculatura do abdômen da gente, tem uma linha bem no meio que passa, né, dividindo os músculos abdominais, chama linha alba. E a diástase, ela é como se fosse uma ruptura, assim, um desgaste, um afastamento dessa linha alba. Então, assim, faz com que abre os músculos abdominais. Então, não é gordura. Ali, ó, não sei se vocês conseguem ver. Vocês conseguem ver, gente? Vocês Tô vendo. Então, ali tá mostrando para vocês o transverso do abdômen, que é lateralzinha, que a gente tem aqui o músculo lateral. Aí tem o oblíquo interno, o transverso tá do outro lado ali, claro que é um mais interno. E daí tem o oblíquo interno também. Esses são os músculos que tem ali, né, na parede abdominal que a gente fala. E tem o reto do abdômen, que é esse que tá ali no meio. Vocês estão vendo, tá até escrito ali com a setinha apontando. Então, a diástase, vocês estão vendo que ali, bem onde tem o reto do abdômen, tem uma linha perto do umbigo, dividindo essa musculatura. E a diástase ocorre bem ali. Mostra outra imagem para nós, Cláudia, da diástase. Pode abrir mais? Deixa eu... Isso. Ó, vocês estão vendo que ali em cima, esse é um bem simples. Ali em cima tem o abdômen normal, como que ele é, fechadinho, toda a musculatura correta. E daí ali embaixo tem os tipos de diástase. Que a diástase ela pode ser ali, ó, global, umbilical, supra-umbilical e infra-umbilical. Então a global, ela é bem no meio da musculatura do abdômen que ele abre, bem no meio, de alto a baixo, aonde fica aquela barriga, tipo de chope. Tipo assim, que quem olha pensa que a mulher tá grávida. Sempre bem redondinha pra fora, sabe? Aí a umbilical também fica aquela coisa bem no meio. Uma barriga assim, bem centralizada. Quem tem essa diástase umbilical. Aí a supra-umbilical, que é onde eu falei pra vocês, pode ser o estômago alto. Quem tem essa diástase supra-umbilical, sabe? Ela pode dar o que chama de estômago alto. E daí, a barriga de avental, que é o que vocês estavam perguntando, pode ser essa diástase ali, ó, infra-umbilical, que é onde a musculatura abre abaixo do umbigo. E daí fica com aquela barriga mais saliente, bem abaixo do umbigo. Mas, o que causa diástase, gente? Como eu falei para vocês, principalmente toda mãe, na verdade, que já teve alguma gestação, ela tem diástase. Ela tem algum grau de diástase, é normal. Porque a musculatura da gente, ela nunca fecha totalmente depois de uma gestação, sabe? Só que, assim, ela passa a ser uma diástase patológica a partir ali de 2 centímetros, sabe? É feita uma medição. Tem como diagnosticar um profissional de educação física? Não, me perguntaram ali se é possível ter 2 tipos de diástase. Não. Geralmente é um desses 4 tipos ali. Pode ser que tenha, tipo, a global, que daí é de alto a baixo no abdômen, sabe? E tem também, enfim, o que eu estava falando, como diagnosticar, né? O profissional de educação física. Não tem 2. O profissional de educação física pode diagnosticar olhando o seu abdômen, e você mesmo em casa pode diagnosticar. Só que a diástase, ela é uma questão, assim, como que eu posso dizer, que a gente tem que deixar mais por último. Primeiro, a gente tem que se concentrar em perder gordura abdominal. Porque, assim, a gordura abdominal, ela tem de 2 tipos. Aquela gordura que é mais molinha, sabe? A barriga mais molinha, aquela gordura que é mais molinha, a gente fala que é a gordura subcutânea, que ela é uma gordura que ela tá bem pouco abaixo da pele. E tem a gordura visceral, que essa é a mais perigosa, que é aquela gordura que ela tá bem interna, misturada aos órgãos. E essa gordura visceral é a mais perigosa, que é responsável por vários tipos de doenças. Que a gente tem que se preocupar muito com essa, que daí fica aquela gordura mais firminha, mais durinha, mais grudada ali, sabe? Então eu acredito assim que no primeiro momento que a gente tem que se preocupar em questão de gordura abdominal é diminuir o percentual de gordura. Deixa eu mostrar pra vocês, deixa eu ver se eu mando pra Clau ali. Só uma anotaçãozinha que eu fiz ali, para vocês verem. Quer dizer, meu nome é Renata. É possível você compartilhar, se você for nos 3 pontinhos, e aí tem uma setinha para cima, você clica e pede permissão, que a Cláudia dá para dar permissão e você compartilha, dá para fazer isso. Vê se você consegue. Tem 3 pontinhos mesmo. Aí tem a mãozinha, é que eu tô no celular, né? Não sei se vai aparecer igual. Mas aí no celular tem uma setinha assim em cima, você clicando nela, ela pergunta, você quer compartilhar a tela? Aí você vai colocar continuar, clicar lá, compartilha também o áudio e continuar. E aí a Cláudia te dá permissão. É que eu tô no celular também. Não, é no celular mesmo. Aí Deixa eu ver se aqui dá para ver alguma coisa. Acho que é você pedindo aí autorização mesmo. Clica na setinha para cima e aí depois clica no compartilhar o áudio com o dispositivo e continuar, que aí ela autoriza. Compartilhar tela, compartilhar também o áudio, é isso? Isso mesmo. Clica aí para habilitar e vai em continuar. Vamos ver. Aqui apareceu iniciar gravação ou transmissão, é isso? Não, gravação, aqui já tá gravando. Gravação ou transmissão, daí não é isso, né? Não é não. É que pelo computador fica mais fácil, né? Isso. Mas eu vou mandar pra Cláudia, só vamos ver se eu consigo mandar pra ela ali. Consegui mandar pra ela ali. Sobre a questão
Que eu fiz Tenta uma... compartilhar. Vocês têm uma setinha aí que vai compartilhar? É uma setinha que vai para cima. Tem um quadradinho com uma setinha. Mandei para você ali sobre a gordura visceral. Tá. Porque aqui tudo tá permitido compartilhar a tela. Mas aí eu não sei, porque o meu, como o Google One meu é pago, né? O meu eu só consegui compartilhar quando eu paguei. Então eu acho que pode ser que não. Pode ser, né? É. Para mim apareceu aqui iniciar gravação ou transmissão. Quando eu Então tá bom. Mas eu coloco aqui para você. Primeiro aqui. Uhum. Mandei um que é sobre umas anotações que eu fiz ali. Ó, então, as mulheres devem ter... Isso, as mulheres devem ter a cintura ali, ó, de 88 centímetros. Peraí, com menos de 88 centímetros, vocês estão vendo, meninas? Menos de 88 centímetros. E os homens devem ficar abaixo dos 102 centímetros. Então, esse valor, essa medida, é dentro do saudável, para ser considerado, né, saudável, que não tem aquela gordura nociva, que é para o coração, que é para diabetes tipo 2, que é para hipertensão e tantas outras coisas, sabe? Por isso que eu digo, primeiro a gente tem que se preocupar com a gordura. Daí a diástase é uma coisa que a gente se preocupa depois, que já eliminou a gordura, e daí a gente vai atrás de tratar a diástase. Coloca o outro, Cláudio. Ali pode ampliar. Um pouquinho. Ó, lembra que ali o que eu expliquei para vocês, ó, que a barriga dura, mais durinha, é sinal que tem gordura visceral. Viu? Que essa gordura visceral é aquela gordura que tá mais ligada aos órgãos, que ela é mais perigosa. Aí mais para baixo ele tá dizendo que a barriga mole, ela é a gordura mais por cima, mais sobre a pele, a gordura subcutânea. E daí entra as dúvidas, né? Mas como que a gente vai perder a gordura abdominal, né? Eu acho que que a gente colocou ali mitos e verdades, né? Sobre essa aula, né? Mitos e verdades sobre a barriga. Eu acho que um dos maiores mitos que tem é a afirmação de que a gente pode perder gordura localizada só da barriga. Que tem muita gente que chega pra mim na academia, Ana, eu não quero perder nada, quero perder barriga. Mas assim, né? infelizmente, não é possível. Porque o nosso corpo, assim, boa noite, Regina, acabou de entrar. Porque você não consegue perder gordura só de um lugar. Ou só abdominal, ou só do culotinho do lado, sabe? Ou só do braço. A gente tem que perder gordura como um todo, sabe? Então, assim, o que eu faço? O principal é dieta e exercício. Um combinado. Um combinado. Às vezes as pessoas pensam que a gente vai chegar com uma solução mágica, milagrosa, mas infelizmente não é assim. Tem que ter dieta e exercício, é um combinado, e daí tem que perder gordura como um todo. E a barriga, infelizmente, ela é a última que vai embora. Pra falar bem a verdade. Mas, assim, lógico, tem algumas coisas que podem ajudar, especificamente para a barriga, que é como eu falei, pode ter a questão da diástase, é uma coisa que a gente pode observar. Pode ter alguma questão que às vezes a pessoa não lida bem com algum alimento e não sabe. Então, ali pode ser o intestino inchado, ou estômago inchado, estufado, gases abdominais, que também, sabe, aumenta muito a barriga. Pode ser retenção de líquido. Como a gente, que é mulher, principalmente mulher, é muito difícil, gente. Até assim, não dá para ter essa ilusão que vai viver com a barriga chapada sempre. Porque a gente que é mulher, a gente tem muitos órgãos ali na região abdominal, né? O homem, ele tem a bexiga e o intestino. A gente tem a bexiga, o intestino, o útero e o ovário. Tudo ali. Então, assim, a gente sabe que em determinados períodos do mês é impossível você ficar com a barriga chapada. Né? Então, às vezes, se a pessoa tiver algum problema uterino, né, ou no ovário, também dá uma distensão abdominal ali, um inchaço. Então, assim, tem muita coisa envolvida, né? Mas é o que eu falei, primeira coisa a gente tem que se preocupar de eliminar gordura. Como que eu vou eliminar gordura? Como um todo. Dieta e exercício, né? A gente vai eliminar a gordura como um todo. Durante o processo, a gente pode se preocupar. Existem alguns exercícios que podem ajudar, como eu falei, no caso de diástase. E geralmente a mulher que ela tem diástase, viu, meninas? Ela tem a musculatura do abdômen fraca, bem enfraquecida, e é super normal. Já teve mais de uma gestação, tá acima dos 40 anos, tem também escape de urina. Aquele escape de urina quando tosse, quando espirra, quando pula. Isso daí é sinal também que a sua musculatura abdominal ali tá fraca. O assoalho pélvico, né, tá enfraquecido, né? Então tem exercícios que também podem fortalecer, ajudar, sabe? Que são exercícios de contração e respiração abdominal. Não são abdominais igual a gente faz na academia, só. São exercícios específicos de contração e respiração, específicos para abdominal. Mas o que ajuda a fortalecer essa região como um todo, também para que a gente possa trabalhar,
né? É a musculatura do abdômen, a musculatura do core, que a gente fala, que é o centro do nosso corpo. É aquilo que estabiliza o nosso corpo, que é aqueles músculos lá que eu mostrei no início, que tem o transverso abdominal, que é o músculo que fica mais do ladinho, que essa é a nossa cinta natural. E até, alguém tem alguma pergunta sobre cinta, gente? Eu queria muito que vocês tivessem perguntas sobre cinta modeladora. E outra trem que eu gosto de falar. Eu tenho. Eu tenho. Eu sei que assim, a cinta ela não vai diminuir a barriga, porque não diminui. Mas assim, minha barriga, acho que é de avental mesmo. Eu tenho um estômago não tão alto, eu tenho uma barriga, assim, mole, bem caída, assim, sabe? Na ponta, assim, no final, assim, da barriga, assim, sabe? Bem caída. Quando começa a emagrecer, fica muito solto. Aí eu tava até pesquisando uma cinta pra usar mesmo, que nem indicado aí, de até 8 horas por dia, pode fazer exercício, enfim, pra segurar, ver se essa não fica tão flácido, tão caído. Porque de fato que diminuir não vai diminuir. Eu sei que eu imagino, tá? Que diminui mesmo é dieta, exercício, enfim, né? Mas é pra dar uma segurada, porque às vezes é uma situação que tá tudo solto, assim, sabe? Uhum. Essa sensação de que tá tudo solto por dentro também é fraqueza da musculatura abdominal, tá? É um dos sintomas também, que indica uma fraqueza extrema da musculatura abdominal, que é necessário ali um fortalecimento nessa região. Então, sobre a cinta que eu ia falar. A cinta, ela, não é que ela não ajuda a perder barriga, ela ajuda. De fato, ela ajuda a perder medidas, ajuda sim também a perder medidas. Até tem alguns fisiculturistas que usam, sabe, cinta modeladora tal, pra ajudar ali a afinar, digamos assim, né? Porque perde. Só que assim, tem que ser a cinta adequada. Geralmente é aquelas cintas que usa no pós-cirúrgico mesmo, sabe? Quem faz ali cirurgia plástica sabe qual que é. Aquelas que são indicadas mesmo para o pós-cirúrgico, são bem específicas. Não pode ser aquela coisa ultra mega apertada, tipo, você usa tamanho, sei lá, G, você compra uma cinta P, porque você acha que o negócio tá quanto mais comprimir, quanto mais apertar. Não. Tem que ser a compressão adequada para o teu tamanho. E outra, não pode ser usado dependendo do caso. Por exemplo, assim, casos específicos como quem fez uma cirurgia, como quem está num pós-parto, até pode usar um pouco mais. Mas quem não tem não se enquadra em nenhum desses casos, pode usar uma cinta boa, como eu falei, uma dessas assim pós-cirúrgicas mesmo, que não são muito baratas, né? Mas e também não, ela tem que ser ideal, porque essa cinta pós-cirúrgica, acho que a Cláudia deve ter usado, né, Cláudia? Você sabe que daí quando você vai comprar, você compra específico pro teu corpo, não é? É na medida certa. Eu usei muito tempo, né? Na verdade, eu quero até voltar a usar a da Loversize, porque a da Loversize ela não é barata, gente. Eu acho que ela custa em torno de uns R$ 500 agora. Só que é uma cinta de qualidade. Ela dura aí 5, 6 anos, até a folgada. Sim. E tem aquela da Yoga também, né? Da marca Yoga. Isso, da marca Yoga também. Eu usei no meu pós-parto, aquela lá. E ela também, é sobre a medida do teu corpo. Eles tiram a medida, tudo certinho, e eles fazem a cinta de acordo com o teu corpo. E se tiver, eles ajustam, né? Porque você vai emagrecendo, alguma coisa tem até, não sei aonde você comprou, Cláudia, mas no caso eu comprei numa loja física mesmo aqui em Curitiba, eles ajustam ainda também, sabe? Sim. Então, assim, tem que ser a cinta adequada, com a compressão adequada, e não pode ficar muitas horas por dia. Quem não tem o caso cirúrgico. Porque o que acontece? Você vai ficar ali de 2, 4 horas por dia com a cinta, você pode ficar seguidas. Só que assim, se você passar disso, o que pode acontecer? Você vai estar enfraquecendo a sua musculatura abdominal. Você pode causar uma atrofia nessa região da musculatura abdominal. E mais, você pode causar atrofia também do assoalho pélvico. E se você não tem, você pode adquirir uma incontinência urinária, sabe? Por causa disso, pelo enfraquecimento e atrofia da musculatura abdominal. E prejudicar, às vezes, dependendo dessas mulheres que usam aqueles corpetes e tal, extremamente ultra apertados, e passam horas por dia com aquilo, até o posicionamento dos órgãos pode prejudicar. Dos órgãos internos, porque a gente tem os órgãos ali dentro do nosso abdômen, e eles têm o posicionamento certo. E pode alterar até isso. E uma coisa que nunca, jamais, vocês devem fazer, é treinar, fazer exercício com a cinta modeladora, tá? Por quê? Pela mesma questão. Porque quando a gente está treinando, está fazendo um exercício, ali você tem que ter o controle total da tua respiração. Cada exercício você tem que respirar, você tem que, né, controlar ali. E também você tem que ter um controle na hora do exercício da tua musculatura abdominal. Quase todos os exercícios que a gente faz, a musculatura abdominal, ela é ativada. Um agachamento que você vai fazer, você pensa que não, mas é super recrutado a musculatura do abdômen no agachamento. Quem já foi em academia, um leg press, uma extensora. Eu senti muito, assim, que nem no meu pós-parto, quando eu voltei a treinar, nossa, eu ia fazer extensora, eu sentia muito a barriga. Muito, porque daí tava ali sensível, daí eu pude ver o quanto recruta também o músculo abdominal. Caminhada ali, ela tá perguntando sobre caminhada, né? Caminhada até você pode fazer, tá? Mas questão de exercício de força, principalmente, não. Porque há um risco de prejudicar a tua respiração, sabe? Tremendo. E principalmente de causar atrofia da musculatura abdominal. Porque naquele momento, é um momento da tua musculatura, ela tá livre para trabalhar. Você entende? Ela tá livre para ser fortalecida, para trabalhar naquele momento. Então, o que você tem que fazer? Você tem que ativar a sua cinta natural. E isso, meninas, é um costume que a gente, que é mulher, tem que adquirir.
Porque a gente tem a nossa cinta natural, que são as musculaturas ali do nosso abdômen. O transverso do abdômen, o oblíquo externo, toda a musculatura que reveste a lateral do nosso abdômen, elas são a nossa cinta natural, que Deus deu pra gente. Então a gente tem que fazer o quê? Ativar isso daí, fortalecer essa musculatura. E a gente tem que acostumar o tempo todo, o dia inteiro, a gente tá com essa musculatura ativada. A gente tem que ativar o que a gente fala assim do tônus abdominal, tônus da musculatura. E como que eu faço isso, Ana? Não é só você chupar pra dentro a barriga, sabe? Sabe aquela questão, tem uma professora que eu fiz curso com ela que ela fala assim, sabe quando você tosse? Quando a gente tem crise de tosse, assim, não sei se alguém já teve crise de tosse, que não fica com o abdômen todo dolorido, porque trabalha bastante ali, né? Então, para você saber o que que é você ativar ali o tônus muscular do abdômen, você dá uma tosse e segura. Ó, você vê que quando você tosse, ela dá uma puxada na sua barriga, ela dá uma puxadinha no abdômen, que você faz essa tosse e segura assim. E você vai passar o dia inteiro assim. Esqueceu? Volta. Esqueceu? Volta. Ah, tá fazendo exercício, tá treinando? Volta. Todo tempo você tem que estar com essa musculatura ativada. É uma coisa que a gente tem que se educar. É um hábito que a gente tem que se educar. Porque é isso que vai fortalecer. Vai ajudar também a ter tanto o treinamento específico, como o dia a dia você manter ativada essa musculatura, sabe? Alguém mais tem alguma pergunta? A Aline, ela fez alguma pergunta aqui. Se a cinta, ela modela mesmo a cintura. Ela modela o corpo. Tipo, deixar a cintura curvadinha. Ela deixa, né? Ela deixa, é comprovado, sim, que tem estudos que comprovam que ela diminui as medidas, sim, né? Mas é aquilo que eu falei. Você não pode usar qualquer cinta, e principalmente assim que seja muito, muito apertada, né? Tem que ser a compressão ideal, porque essas cintas pós-cirúrgicas, como eu e a Claudete estava falando, ela tem até o tecido específico. Uhum. Não é qualquer tecido, né? Então, assim, ela reduz, sim. Reduz medida, com certeza. Só que tem que ter esses cuidados pelo que eu falei, porque o mais importante de tudo é você preservar a tua musculatura abdominal, né? Porque o abdômen também é o que mantém a gente de pé, ereta, é o que segura os órgãos, né? Então é muito importante. Certo. Esses exercícios que você está falando de respiração que fortalece a musculatura, eu vejo muitas pessoas falarem, e até vejo muitos vídeos na internet sobre o tal do vácuo abdominal. Seria esses exercícios? Também, também. O vácuo abdominal, ele é um exercício que eu diria que ele é assim, um pouquinho mais avançado, para quem já tem um nível de condicionamento, um nível de treinamento, sabe? Porque quando a gente vai treinando, é o que eu estava explicando para uma aluna, que ela foi pegar uma dica de um exercício da internet, ela queria fazer igual. Não, porque eu aprendi que o serrote lá tem que fazer assim, assim, assim. Eu falei, não, tem que fazer assim. Só que o que acontece é o seguinte, quem tá começando a treinar, não tem a consciência corporal de um fisiculturista, por exemplo. Que eles têm uma consciência corporal imensa. Você vê eles treinar, é lindo de ver. Porque eles sabem o movimento que vai mexer aquele músculo. E eles realmente sentem quando tá pegando, onde não tá pegando e tal, 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 tal. Mas quem começa na academia agora não sabe. Você tá treinando ali, você não sabe sentir nem direito onde tá pegando. Você demora um pouquinho pra ter o que a gente chama de consciência corporal. Então, assim, eu digo que pra fazer o vácuo, tem que ser essa pessoa que tem um pouquinho mais de consciência corporal, sabe? Que já entende a tua respiração, que já consegue sentir ali aonde vai pegar, como controlar, sabe? Então, assim, que você já tem um tempo de treinamento, daí pode fazer. Eu acho, assim, na minha opinião, né? Que é um exercício um pouco mais avançado. Não ali que seja só para físico, não, mas sabe, assim, um aluno que tem um nível de consciência corporal, sabe? E também tem os exercícios que são o que a gente fala que é o RAP, que são de respiração e ativação, mas você não entra no vácuo, sabe? Fica numa posição ali deitadinha, até eu quero ver se eu consigo. Depois eu mando lá no grupo um vídeo que eu fiz com uma aluna desse exercício. Eu não terminei o vídeo ainda, não terminei de editar, mas dá o suficiente para eu mostrar para vocês lá no grupo, depois eu jogo lá, tá? Que você faz deitadinha, você vai contrair o abdômen, só que você não vai parar de respirar, momento algum. Você contrai o abdômen, mas ainda naquele ponto que você contraiu, umbigo para dentro, mas que você ainda consiga manter uma respiração, que você ainda tá respirando, sabe? E daí você faz uma ativação do abdômen ali, sabe aquela força que você faz para quando você vai segurar o xixi? Aquela força, sabe? Que você faz para segurar o xixi, você tem que contrair também, sabe? Como se você quisesse segurar o xixi. E você vai ficar naquela posição por alguns segundos. Então, são exercícios assim, sabe? De respiração e ativação. A prancha também, sabe? Se a pessoa não tá A única coisa que eu não indico prancha é para uma pessoa que tá num pós-cirúrgico, sabe? Que fez algum tipo de cirurgia abdominal, né? Que seja qualquer coisa, um apendicite, ou mesmo uma estética, ou qualquer coisa que abriu ali, mexeu no abdômen, sabe? Eu não indico fazer. Pacientes, alunos de pós-parto recente. O que é um pós-parto recente, gente? O pós-parto recente é até 1 ano, tá? Porque os músculos, os órgãos da mulher, gente, durante a gestação, eles saem todos do lugar. Se você vê vídeo disso, você fica de cara.
o estômago vai parar lá perto do pulmão, do coração, assim, sai tudo do lugar. Então, assim, para voltar tudo isso leva um ano, mais ou menos, para voltar tudo ao lugar. Então, mesmo para mulher que teve parto normal, é necessário se preservar por um ano, assim. Eu não indico para minhas alunas pós-parto exercício de impacto, de jeito nenhum pós-parto. E não indico nada de peso no abdômen, tipo, elevação pélvica, sabe? Nada disso. E não indico também de jeito nenhum a prancha, aquela de barriguinha para baixo, sabe? Que quem teve mexeu no abdômen, não tá bem cicatrizado, os órgãos não estão ainda bem ok, para você ficar nessa posição de barriguinha para baixo. Então, pode fazer prancha, mas sempre de barriga para cima. Que é a prancha invertida, a prancha inversa, a canoinha, que você faz ali deitadinha mesmo, com a barriguinha para cima e só contrai e segura, sabe? Aí pode levantar os braços um pouquinho, levantar um pouquinho como se você fosse fazer um abdominal, sabe? Levantar só um pouquinho e ficar segurando ali na posição. Mas quem não mexeu no abdômen, não fez cirurgia, a prancha é um excelente exercício. Eu diria assim que para a barriga, para diminuir, né? É o melhor que tem, porque ela trabalha o abdômen e ela trabalha o core como um todo, né? Ela trabalha ali da coluna, os músculos das costas, glúteo, a prancha, ela trabalha tudo. É porque, assim, eu perguntei do vácuo, porque, assim, você vê as pessoas falando que o vácuo, ele ajuda muito a diminuir barriga, né? Ajuda mesmo. Ajuda bastante. Então, no caso, esse que você falou que você fez o vídeo rápido também, ele também ajuda dessa forma. Também. Como eu falei pra você, o RAP é como se fosse um modo iniciante do vácuo, sabe? Uhum. Pra quem não tem ainda o hábito não tem essa consciência que você falou, né? É isso, essa consciência corporal. Porque tem pessoas, assim, principalmente quando nunca treinou ou tá começando agora, você fala, contrai o abdômen, a pessoa nem consegue muito bem. Uhum. Contrair, porque o vácuo você tem que contrair bem e ainda posicionar lá pra cima. Você já viu a explicação de como fazer? Uhum, já. Você contrai, você faz toda uma abertura ali, né, das costelas e puxa lá pra cima os órgãos, sabe? Então é bem complicadinho de fazer. E aí as pessoas veem o vídeo na internet e acham que é só puxou a barriga pra dentro e não consegue, se sente frustrada. Porque aquela mulher faz um negócio, parece que não tem nem estômago mais, né? Ele é excelente, ele ajuda muito, assim, nossa, demais. Mas, como eu falei, tem que ter uma consciência corporal, tem que saber fazer. Porque pode fazer, tem várias posições, né? Você tem que ver a qual você vai conseguir fazer melhor. Tem a sentada, eu acho a mais difícil. Tem deitada, tem de 4 apoios também, sabe? Que a deitadinha você pode fazer, né? É até mais fácil, digamos assim. E tem a de 4 apoios também, que pra mim eu já tive mais facilidade. Mas tem que saber fazer. Tem que saber fazer. Tem que ter uma orientação por um determinado tempo ali. Você fazer e alguém te orientando, ou você, se você vê um vídeo, mas ali prestando muita atenção, né? Pra fazer certinho. E aí, falando em mitos e verdades. Quanto mais abdominal fazer, mais perde barriga? Não, esse é um mito. Esse é um mito. Nossa, quando eu era nova, eu vivia tentando fazer abdominal pra perder barriga, nunca saiu. Não deu, né? Não, comprei até aqueles aparelhos, gente, não tá na minha cabeça. Eu não queria fazer nada, não queria só fazer abdominal pra perder barriga. Só morria. Tá tudo doendo, assim, que eu soube fazer errado. Nossa, nada acontecia. Ai, mas não se sinta só, viu? Porque não é só você. Ixi, a gente trabalha em academia, é geral. Hoje na academia já quer fazer abdominal já. Eu lembro que você falou na nossa última aula, você falou que tinha exercícios que a pessoa poderia até aumentar a barriga. Sim, sim. O próprio abdominal. Fala um pouquinho sobre isso. O próprio abdominal, se você não fizer ele da forma correta, você vai estar ganhando barriga ao invés de perder. Porque se você fizer o abdominal e você não fizer uma contração ali abdominal certinha, quando você faz a força para subir, ali você está, como eu posso te explicar, empurrando o teu abdômen para fora. Você tá fazendo uma força de empurrar, sabe? É como se fosse estufar a barriga naquele momento. Aí, ao invés de você perder a barriga, você tá ganhando, você tá projetando a sua barriga mais para frente ainda, sabe? E o abdômen em si, o abdominal, né, o exercício em si, ele fortalece, ele serve para fortalecer a musculatura ali. Mas quando a gente tem gordura, num determinado ponto, não só na barriga, né? A gente tá aqui falando de barriga. Mas, digamos assim, braço, por exemplo, né? Tem aquelas mulheres que chegam assim, quer perder braço. Aí quando fica brava, porque quando entra na academia, acho que vai ficar braçuda. Porque começa na academia e daí aumenta um pouquinho o volume do braço. Ai, as minhas blusinhas tão apertadas no braço. Mas, não é porque ficou maroma. É porque tem gordura ali. E a pessoa trabalhou a musculatura, dá uma crescida, uma inchadinha na musculatura. Até que aquela gordura saia, a capa de gordura saia, ganha um pouquinho mais de volume, né? Porque o músculo trabalhou, que nunca tinha sido trabalhado. Então ele teve aquele, né, crescimento, ele começa a desenvolver. Só que a gordura ainda tá ali. Então dá aquela impressão que aumenta. Então a pessoa tem que ter paciência e perseverança de continuar para que queime a gordura e vai ficar só o músculo, vai ficar com o braço fininho, torneado. E a mesma coisa o abdômen. Se você começa a treinar o abdominal, só o exercício abdominal, ele vai desenvolver a musculatura, vai fortalecer, é ótimo. Só que se ainda tiver gordura ali, vai ficar um pouquinho mais para frente. Vai ficar um pouquinho mais pra frente, mais saliente.
né, a barriga. Então, assim, você tem que ter paciência de fazer o abdominal, mas continuar persistindo na dieta, no treino como um todo, para queimar a gordura abdominal, e daí sim aqueles músculos que você está cultivando no seu exercício de abdominal, ele vai aparecer, o tal do tanquinho que a Cláudia fala. Uhum. Depois que a gordura vai embora, o tanquinho começa a aparecer. E tem muita mulher que não quer ter tanquinho, não, sabia, Cláudia? Não? Eu tenho muitas alunas, tem alunas assim que elas falam, ai, mas eu não quero tanquinho, não quero. Gente, tem pessoa que é muito anti-músculo como tal. Uhum. Ah, não, Então, eu queria que aparecesse. as pessoas que não quer tanquinho, que tem, né? Aquelas mulheres que querem ficar com aquela barriguinha só retinha, né? Assim, Uhum. daí eu falo, então, não faz abdominal, sabe? Só faz prancha, sabe? Só faz o exercício e ativação da musculatura do abdominal durante os exercícios. Que isso é muito importante. Sabia, gente, que tem fisiculturistas que não fazem abdominal, que eles têm que ficar todos trincados, né? Pra ir na competição, né? Tipo, é avaliado assim, cada detalhezinho, cada curvinha, cada músculo Uhum. ativado ali, o que um tiver a mais que o outro, aquele ganha. Então, eles têm que estar com a musculatura do abdômen também em dia. E tem fisiculturistas que eles não fazem abdominais, exercício abdominal específico. Mas o que acontece? Eles treinam com o que a gente fala o bracing ativo, que é essa ativação abdominal durante o treino. Então, eles vão fazer um agachamento, eles estão com o abdômen ativado. Eles vão fazer um exercício de braço, eles estão com o abdômen ativado. Então, ali eles fazem com que todos os exercícios trabalhem a favor deles. Porque daí todo exercício que você vai fazer vai trabalhar o teu abdômen. Então, antes de começar qualquer exercício, se concentrar, contrai o abdômen e começa. Vai lá e mantém o exercício todo, sabe? Ativa o abdômen. Ali é como se você estivesse trabalhando o abdômen o tempo todo. E daí, isso, principalmente associado à dieta milimétrica que eles têm, extremamente dedicada. 100%, gente. Não tem saidinha no final de semana, chocolatinho depois do almoço. Fisiculturista, a dieta dele é muito, muito, muito restrita e seguida muito à risca. Para eles terem aqueles corpos deles lá. Eles são as pessoas da disciplina. Disciplina mesmo. Ah, tem até a quantidade de água que tem que tomar. Numa fase lá, eles têm que tomar, tipo, 8 litros de água. Mas daí, quando chega na fase pré-concurso, que eles vão subir no palco, eles têm que zerar quase a água. Eles têm que beber água, gente. O negócio é punk. Não é pra qualquer um. Quando você vê um fisiculturista, você admira. Admira, porque ali a disciplina Não é fácil. E outra coisa que eu falo também, quem vê lá, um dia eu tava vendo e eu rachei de rir. Isso a gente que é profissional e trabalha na área, a gente sabe. Mas, né, todo mundo que não estudou sobre isso não é obrigado a saber também, né? E ninguém sabe. É que o que você vê de barriga de tanquinho lá nos filmes, nas atrizes, entendeu? Nos atores. A gente costuma falar muito do exemplo do Capitão América lá, sabe? O Chris Evans lá. Aquilo lá, gente, é só pra hora da gravação. Ninguém mantém um corpo daquele assim sempre, sabe? Não existe aquilo. Aquela perfeição toda não existe o tempo todo. Aquilo é temporário. Mesmo para os fisiculturistas, gente, eles atingem esse corpo com toda a disciplina que eles têm, com todo o esforço, horas de treino todo dia, e ainda assim é temporário. Quando acaba o concurso, desceu do palco, eles têm que ter a fase do booking, a fase do descanso e tal, do off, né, que eles falam, porque aquilo lá é temporário. Ninguém consegue viver com o corpo sempre daquele jeito, sabe? A gente fala assim, por exemplo, o Capitão América lá, aquilo lá, pra ele ter aquela cena lá que ele aparece transformado a primeira vez lá, tá todo trincado. Aquilo lá ele fez até uma flexão antes de entrar no ar, gente. Aquilo é assim, bem da hora. E as meninas, as mulheres têm aquela barriga, né, negativa e tal. Um dia eu tava vendo uma entrevista das meninas do Faustão, sabe as dançarinas do Faustão que tinha antes, né? Falando assim, ai, porque quando a gente vai ter a roupa que vai mostrar a barriga, aí a gente come X. A gente come, assim, só a saladinha, só um alfacezinho, só não sei o que, porque eu vou mostrar a barriga naquele dia. Mas quando a gente sabe que a roupa, o figurino lá é um vestidinho, é uma coisa que não vai mostrar a barriga, aí elas podiam comer um pouquinho mais. Então, quer dizer, aquilo lá não é sempre chapado daquele jeito. Pode ser, tipo assim, lógico, a pessoa não tem um nível de gordura abdominal e tal, sabe? Mas, tipo, como eles mostram, entende? Aquela barriga trincadinha, bonitinha. Esse tipo de coisa é muito temporário, é muito passageiro, sabe? Não dá pra gente. Por isso que eu digo que não dá pra gente se comparar. Você tem que ver o teu corpo, o teu biotipo, fazer o teu melhor. Acho que a melhor coisa que pode fazer é isso. Você tem que ver o que é melhor pra você. O teu biotipo, o teu corpo, faz o teu melhor. Se alimenta da melhor forma possível, com as melhores escolhas, as melhores opções. Faça uma atividade física e o teu corpo ele vai automaticamente para onde ele deve ir. Ele vai ficar do jeito que ele tem que ficar, entendeu? Que é saudável para você. Não queira se comparar, não queira entrar na roupa de outra, entendeu? Eu tenho 1,70 m, gente. Eu peso assim, o meu mínimo para me pesar 80 quilos. Eu nunca passei.
Do que passa disso, até eu quero baixar mais, mas do que baixa disso, gente, eu fico feia. Eu não gosto de mim, sabe? E eu já entendi isso, que é o meu biotipo. Eu já tive 4 gestações, eu tenho uma estrutura óssea que é pesada também, que a gente faz lá avaliação física. A gente faz o percentual de gordura com aquele aparelhinho, sabe? Que dá uma beliscadinha, o adipômetro. E ele avalia certinho, naqueles cálculos que a gente faz lá, a gente avalia certinho o que que é gordura, o que que é músculo, o que que é líquido, sabe? Do teu peso, né? No geral. E também a gente avalia a massa óssea. Então eu também tenho bastante massa óssea, então eu não tenho que ter a pretensão, eu não tenho a pretensão de entrar no 38, porque eu sei que não é pra mim. E tá tudo bem, né? É aquele jeito, tá tudo bem. E tá tudo bem quanto a isso. O que eu sempre penso pra mim é isso que eu falei pra vocês, eu tenho que estar saudável. Eu tenho que cuidar do meu corpo, fazer a minha física, e ele vai se encaminhando para o que ele tem que ser. Eu acho que esse é um conselho que eu ouvi de um professor uma vez e é o melhor conselho que eu já ouvi, sabe? Porque te deixa mais leve também. Você não tem que se encaixar em padrão nenhum, você não tem que se comparar com ninguém, que nem eu. Eu levei uma sorte, gente, que se eu te contar, eu sou uma mulher grande, todo mundo que vê fala, ela é grande. Fiquei no Uber, daí eu falando que eu trabalho em academia, com musculação e tal, daí o Uber falou, realmente dá pra dizer que você é grande. E eu pego peso, eu gosto de pegar peso e tal. E daí, eu casei, meu marido, ele não é pequeno, né? Ele tem 1,80 m, ele é mais alto que eu. Mas as minhas cunhadas, gente, ai, senhor, quando tem festa de família, casamento, sei o que tem que tirar foto, fica eu, a gigante, no meio. Senhor da glória. Pense, são tudo umas baixinhas e tudo magrinha, mas sabe aquelas pessoas que comem, nunca engorda jamais? Aquelas pessoas assim, que dá até raiva, né? A gente parece que respirou meio fundo, tá engordando. É bem isso. Cheira uma coxinha, já foi 5 quilos só mais. E as minhas cunhadas são dessas, que come, não engorda, sabe? E bem magrinhas de natureza, assim, sabe? Uhum. Então é aquela coisa, ai, quando eu tô perto delas, devo tirar foto com elas, né? Fica eu gigante no meio. Só que assim, gente, é o que é. Eu jamais vou ser daquele jeito lá. Então. Eu tenho aquele biotipo, acho que é ectomorfo que chama, né? Que é aquela pessoa que, em cima, eu sou super pequenininha, gente. Eu sou bem magrinha em cima, minha cintura é 65 centímetros, uma cintura quase de criança, né? E eu sou pequenininha aqui assim, só que eu tenho quadril largo, então aquele tipo pera. Então, esse é meu biotipo. Então, antigamente, eu não gostava do meu quadril, das minhas pernas que eram mais grossas, só que hoje, apesar de eu usar 36, eu ainda tenho bumbum grande, eu ainda tenho pernão, eu ainda tenho quadril. Então, se eu for me comparar com uma pessoa que são outras pessoas que têm outro tipo de biotipo ali, eu vou viver frustrada, porque eu nunca vou chegar no corpo da Gisele, por exemplo. Que é uma pessoa perna fina, quadril super fininho, eu nunca vou chegar no corpo dela. Se eu posso chegar a pesar aí 50 e poucos quilos, eu ainda terei esse quadril largo, ainda terei perna grossa, eu vou ficar ainda mais fina em cima. Então, assim, entender o seu biotipo, né? Eu vou ver se eu acho aqui na internet esses 3 padrões, que é o ectomorfo, o mesomorfo, para vocês entenderem aí. O endomorfo, o ectomorfo é esse que a gente falou, que a pessoa come e não engorda. O ectomorfo, quando ele quer. Eu tenho alunas ectomorfo, desse biotipo, então elas querem ganhar. Geralmente o ectomorfo ele é o contrário de quem quer perder, ele quer ganhar. E daí, nossa, eles têm que comer até sem ter fome, se empurrar com para poder ganhar. Também não é fácil, né? E daí tem o endomorfo. O endomorfo é aquele tipo que é sempre a tendência de ser mais gordinho, mais cheinho, tem uma dificuldade para perder, para emagrecer. E tem o mesomorfo, que é aquele que já é mais naturalmente atlético, que ele tem uma facilidade, assim, para definir, sabe? Ele é um porte mais atlético, assim, ele é um biotipo bem bom para se trabalhar, sabe? É fácil de saber. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês aqui o biotipo. Quer ver? Vou colocar uma imagem aqui. Eu achei uma imagem aqui. Eu quero mostrar para vocês uma forma simples de saber o biotipo. Aqui, ó, você vai pegar o punho com os 2 dedinhos, ó, fechar o punho, assim, ó. Se não fechar, ó, esse dedo aqui, ó, o anelar, não é o indicador, gente, é o anelar com o dedão. Você vai tentar fechar no teu punho. Se ele fechou e encostou, ó, o meu, não sei se vocês conseguem ver ali, ele encosta. Saiu a câmera, Ana. Aqui, ó, se ele fechou e encostou, ele é o mesomorfo. Entendeu? Ó, esse dedinho aqui, o polegar e o segundo aqui, ó, tá? Ó, esses dedos. Do meio. Isso, do meio. Você vai fechar ele em volta do seu punho. Se ele fechar, encostar um no outro, é o mesomorfo. Se ele faltar bastante para encostar um no outro, ele é o endomorfo. E se ele passar um pouquinho, ele é o ectomorfo. Esse é um jeito fácil de saber o biotipo. Uhum. Todo mundo... o meu então é do meio. O teu encosta? O meu encosta. Encosta, então você é o mesomorfo. Uhum. O meu também é mesomorfo. O meu filho já é ectomorfo. O teu não fecha? Então, daí já é o endomorfo. Quando não fecha, é o endomorfo, que é o terceiro biotipo ali. O endomorfo é aquele que engorda o corpo inteiro, né? Engorda o corpo inteiro e tem mais dificuldade para emagrecer.
Tem uma dificuldade grande pra só nas descobertas. Mas aí é que tá, gente. Dificuldade não é impossível, tá? A gente tem que entender. Dificuldade é a gente entender o quê? Eu vou levar mais tempo, né? Que até a gente entender por quê. Tem gente na internet, vou dar um exemplo de mim. Eu perco peso muito rápido, gente. Mas eu também ganho rápido, tá? Não acho que é vantagem, não, tá? Porque um final de semana na bagaceira, eu ganho 4 quilos. Enquanto tem gente que passa o final de semana na bagaceira, ganha 1 quilo, 500 gramas. Eu é 4 quilos ali, ó. Eu respirei, 4 quilos veio pra cima. Só que também, quando eu me foco, eu perco bastante peso muito rápido, tá? Então não tem só vantagem, tem a desvantagem também. Então, por isso que eu tenho que sempre estar em estado de alerta ali, porque qualquer coisa eu acabo ganhando peso sem perceber. Então, é entender que tem as vantagens do seu corpo e tem as desvantagens. Enquanto que a pessoa que é um endomorfo, ela tem um pouquinho mais de dificuldade de perder. Só que ele também ele demora para ganhar. Entendeu? Ele estabiliza também o peso muito rápido. Então, não é que é impossível. Quer dizer que você vai demandar um pouco mais de tempo. Isso eu acho até saudável, né? Demandar um pouco mais de tempo. Porque o seu corpo vai se adaptando ao seu novo peso. Porque também acontece uma coisa com quem perde peso muito rápido, que a gente chama de distorção de imagem. A pessoa, ela já, sei lá, perdeu 40 quilos, ela ainda se vê com esses 40 quilos a mais. E aí ela fica, quero mais, quero mais, quero mais. E aí ela pode desenvolver o que a gente chama de anorexia, porque ela não consegue se enxergar magra. Ela tá magra ali, ela não vê. Que é uma das coisas que eu faço, que é tirar foto, gente. Se eu não tirar foto, tem horas que eu me olho e parece que eu ainda tô um pouquinho acima do peso. Então, o fato de eu tirar foto direto na academia, ou tirar foto de mim, é justamente para eu ter essa noção. Porque às vezes eu olho no espelho, parece que eu tô meio gordinha. Meu marido até sabe, eu engordei, eu falo assim pra ele, eu engordei. Ele fala, você tá doida, é? Por quê? Tem hora que eu tenho ainda, mesmo há 8 anos que eu já tenho emagrecido, eu tenho essa questão, de vez em quando, de ter essa distorção de imagem. Entendeu? Que isso perde peso muito rápido. Então, quem perde peso um pouco mais devagar, já não tem tanto essa questão da distorção de imagem, porque ele vai olhando aos poucos a evolução do corpo dele, entendeu? Uhum. Sim, sim, é verdade. E falando de gordura abdominal, de novo, uma coisa que não é mito, mas que é verdade, é a questão que os exercícios de cardio ajudam a perder gordura. Barriga, isso é verdade, tá? Para quem quer perder barriga, ele tem que fazer a musculação sempre associado com cardio. Sempre associado. Então, mesmo que você vai fazer musculação, você vai fazer uma esteira, você vai fazer uma bicicleta, sabe? Uma caminhada, tem que ter o cardio associado, porque ele é a musculação junto com o cardio que vai fazer você perder a gordura abdominal. E outra coisa também, para quem já perdeu bastante gordura abdominal ali e quer perder aquela barriguinha, aquela saliência, o que ajuda é a constância, gente, sabe? Barriga, eu falo, é igual a constância. Se você quer ter uma barriguinha sempre ali murchinha, é a tua constância alimentar. É aquele negócio de não estar indo do 8 a 80 toda hora. Hoje eu como bem certinho. Amanhã eu como tudo até o reboco das paredes. Daí depois amanhã eu volto e como bem certinho. Daí depois no final de semana que vem eu como até o reboco das paredes, sabe? Isso daí faz com que a Regina deu risada. Faz com que o estômago dilate. Então você nunca vai ter uma barriga chapada, porque o teu estômago vai estar sempre dilatado, entende? Então, quer ter uma barriguinha chapada é constância na sua alimentação. Mesmo que você vai sair, tipo assim, fora, digamos assim, vai comer algum alimento mais calórico, mas é a quantidade, sabe? Também tem a ver, a quantidade. E daí também você saber se você não tem nenhuma intolerância, né? Nenhuma intolerância a glúten, nenhuma intolerância à lactose, porque quem tem intolerância, por exemplo, à lactose, fica com o abdômen muito inchado. Porque daí dá gases abdominais bastante, né? E quem tem intolerância a glúten também, ou algum outro tipo de alimento, né? Aquele negócio de bastante gases abdominais, aquele negócio de ficar rotando toda hora, gases estomacais também, né? Então, tudo isso tem a ver, às vezes alguma correçãozinha na alimentação precisa haver para você também manter aquele abdômen menos inchado, vamos assim dizer, né? Mas para perder gordura mesmo, a chave é o exercício aeróbico. O exercício aeróbico associado a musculação. Perguntar quem não faz, né? E quem não faz musculação, a Elisângela perguntou. Quem não faz musculação, primeiro, amiga, por que não faz musculação? Deveria fazer. É que eu acho que ela pensa que musculação é só na academia, né? Explica aí que musculação não só na academia. Pode fazer em casa? Pode fazer em casa também. É que assim, por musculação, a gente quer dizer exercício de força, exercício que você vai precisar fazer força. E esses exercícios, gente, eu pego no pé, eu tô aqui na casa da minha mãe agora, sabe? Ela tá olhando as crianças ali pra mim poder fazer essa live. Sabe, gente, com 4 filhos é toda uma logística. E eu tenho uma bebê de 2 aninhos, então já viu. Mas eu pego no pé dela, porque exercício de força todo mundo tem que fazer, gente. Se não tá fazendo, eu queria saber por quê. Porque tem que fazer, demorou. Tem que começar a fazer. É um puxão de orelha que eu dou em vocês aí que não fazem, viu? Porque exercício de força é super importante. Porque com o tempo, com a idade, naturalmente, é uma coisa assim fisiológica. A gente começa a perder massa muscular. E a massa muscular do nosso organismo é o que mantém o corpo da gente de pé, sabe? É o que nos sustenta, é o que faz a gente caminhar, andar, sentar. Tudo são os músculos.
que a gente tem nas pernas, no quadril, na panturrilha, no core, como eu falei, que é no abdômen, costas, ali. Às vezes a pessoa tem um problema severo de coluna, por exemplo, eu tenho, né, escoliose, porque a escoliose ela não tem cura, bem dizer, né? Que é uma curvatura na coluna, minha coluna faz tipo um S, assim, né, pro ladinho. Mas, com musculação, o desenvolvimento dos músculos eretores da espinha, que fica ali do ladinho da coluna, minha coluna, ela praticamente entrou no lugar. E a musculação fez isso, gente. Então, assim, não é só por estética. A pessoa. Isso é uma coisa que eu falo, assim, pra minha mãe, eu falo pro meu marido, eu falo direto, gente, que eu quero fazer uma palestra sobre fazer, porque. Isso aí, sabe? Porque, assim, a musculação ela é muito associada ao fisiculturismo. Então a pessoa pensa que quem vai fazer musculação vai fazer só pra ficar bombado. E não é bem assim. A gente vai fazer musculação ou exercícios de força, mesmo que não seja musculação com peso, mas exercícios que te demandam fazer força, para você ter força, para você conseguir chegar na tua velhice e sentar no vaso sozinha, se limpar sozinha, sabe? Levantar sozinha, para que você tenha por mais tempo a tua autonomia, para que você passe dos 60, 70 anos com autonomia ainda, não precisa ser carregada, entende? Então, para isso que a gente faz exercícios de força. Então, precisa fazer. Quem não faz... Ana, eu dividi uma coisa com você, Hum. mas algumas alunas eu acho que ouviram lá no grupo. A prima do meu marido sofreu um acidente. Uma parede, um muro caiu em cima das pernas dela. Então, assim, ela quebrou algumas partes das pernas dela, só que, assim, ela quebrou, a maior parte foi do joelho para baixo. Porque o que o médico falou? Como ela tinha músculo na coxa, o músculo amorteceu aquilo ali para não quebrar a musculatura da coxa. E da parte de baixo, ela só não quebrou mais por causa do músculo da panturrilha. Então, olha o quanto o músculo protegeu ela. Ela poderia estar sem andar agora. Quadril dela também, tudo protegeu. Como ela fazia musculação há muito tempo. Ela tinha músculo protegendo todo o osso dela. Você vê, é para isso que serve os músculos, gente. É verdade. E outra que também é a panturrilha mesmo, é o segundo coração do corpo. Você trabalhar a panturrilha é fundamental, porque assim como o sangue é bombeado pelo coração para o organismo, a panturrilha bombeia o sangue de volta, de baixo para cima. Então, quem tem panturrilha fraca tem problema sério de circulação. Quem tem, por exemplo, eu tenho varizes, gente. Eu tenho varizes grandes, caso cirúrgico, que eu ainda não operei por causa da minha nenê, mas eu tenho que operar. Mas eu não sinto nenhuma dor, nem cansaço na perna, não sinto, gente. Se você vê o tamanho das varizes que eu tenho, e eu te contar que eu não sinto dor, eu não sinto ardência, eu não sinto cansaço nas pernas, porque eu faço musculação. Eu trabalho panturrilha quase todo dia. Durante a gravidez, principalmente, todo santo dia eu fazia panturrilha. E tem que fazer, tem que fazer. E daí essa amiga perguntou quem não faz musculação. Primeiro deveria fazer. Mas com exercício aeróbico você pode fazer também. Perder gordura abdominal também, uma caminhada, uma corridinha, um exercício de dança, sabe? Uma aeróbica. Você pode também perder. Mas a musculação, o exercício de força é o que vai te ajudar também a ficar com uma aparência melhor, né? Porque é como uma fundação da casa. Você vai lá e constrói a casa, faz o fundamento, né? Você tá emagrecendo. Mas depois você tem que fazer o reboco, o calfino, tudo para que aquela casa fique bonita, né? Aí entra a musculatura, para você não ficar, como a nossa amiga disse ali, toda flácida. Daí emagrece flácida, emagrece molinha demais, né? E é o exercício de força, para quem não gosta de musculação com peso, mas tem que fazer pelo menos um funcional, né? Que é agachamento, flexão, né? É uns exercícios assim que demandem força, para que você não fique tão molinha, né? Que te ajude na flacidez, né? E a flacidez, e o abdômen é uma região, principalmente quem já teve filho, que fica, né? Fica com bastante flacidez. Uhum. Perfeito. E alguém tem mais alguma pergunta? Coloca aqui no chat. E aí a gente, já é 8h20, a gente pode ir encerrando. Tão rápido. Tanta coisa para falar. Vocês sabem, eu vou compartilhar uma coisa para vocês, que eu perdi 40 quilos em casa, mas eu treinava em casa, sempre treinei em casa, né? E aí, quando eu fui para academia, que eu fiz a minha primeira avaliação, e eu tinha um abdômen muito fortalecido. Eu fui fazer aquele teste lá que a gente fazia de abdominal, e o professor falou: você tem certeza que você nunca fez academia? Eu falei: não, eu fazia exercício em casa. Ele: então tá explicado essa resistência nesse abdômen. Eu falei assim: eu fazia. Aí eu expliquei os exercícios, e um deles que eu fazia era a prancha. Eu sempre fazia prancha. Então, eu tinha muita resistência no abdômen ali, por conta que eu fazia a prancha em casa. Então, assim, gente, por mais que vocês não vá para musculação na academia, com peso e tudo, mas tenta fazer um agachamento, tenta fazer flexão, né? A própria prancha, como a Ana Paula falou, alguma coisinha. Hoje a gente tem aí o benefício da internet a nosso favor, tem professores sérios aí, não procurem qualquer pessoa, procure um professor realmente que está ensinando direitinho. A própria Ana Paula, ela também posta alguns vídeos lá no Instagram dela, depois você deixa lá no grupo o seu Instagram. E a Renata perguntou também se você faz atendimento online também, aí você depois já deixa lá com o seu contato. Hoje a gente tem que usar a internet a nosso favor, parar de ficar usando a internet para ficar passando no dedinho lá vendo vídeo de besteira. Vamos usar a internet para a gente buscar conhecimento, para a gente buscar a saúde, né? Buscar bons profissionais, né? Porque, como toda área, tem os bons e tem os maus profissionais. Tem profissionais que estão fazendo vídeo só para ganhar like,
como tem bons profissionais que estão fazendo vídeo realmente interessado em ajudar o outro, né? E fazer com que o outro, aquele que não tem condição de estar ali pagando você, eu te dou uma informação ali para que você também possa, você esteja dentro dessa possibilidade, né? Eu gosto muito, não sei se a Ana conhece, ela deve conhecer, a Carol Borba, né? Eu gosto muito dela. A Elisângela, né, que falou que faz aula com a Carol Borba. É Carol Borba. Muito bom. E os exercícios da Carol é tudo em casa. Sim. Todos em casa. Entendeu? A única coisa como profissional que eu sempre indico, assim, vai fazer exercício em casa? Tem, tipo, a Carol Borba, tem aquela Raquel Quartiero, sabe? Que é RQ, a Elisângela sabe. Então, são top essas profissionais. Pode fazer. Só a única coisa que eu sempre falo é com cuidado de escolher esses profissionais igual a Carol Borba, igual a Raquel, que elas explicam bem o exercício, para que você não se machuque, né? Isso. E elas explicam a forma correta de fazer, bem certinho, como que você faz. Exatamente. Explica lá, se você é modo iniciante, faz assim. Se você é modo avançado, faz assim. Se você tem algum probleminha, ela não pode impacto, faz assim. Porque tem muita gente que tem, às vezes, sei lá, um problema no joelho, uma lesão no joelho. Eu tenho muitas alunas que têm, gente, artrose, porque eu trabalho muito com mulheres acima de 40 anos. Então tem, né, problema no quadril, problema na coluna, problema no joelho. Então daí não pode fazer qualquer exercício ali, né? Vai querer emagrecer e sair com uma bela inflamação. Aí não ajuda, né? Então, assim, pode fazer realmente, que nem a Cláudia falou, usa esse recurso a teu favor, com certeza. Só que sempre escolha bons profissionais e escolha aulas que o profissional te explique bem, sabe? O exercício ali, como que você vai fazer, o posicionamento, as variações, se você não consegue fazer do modo mais difícil, qual que é o modo mais iniciante, né? Daí você vai indo do iniciante para o avançado, né? Aos poucos, assim, isso é muito legal, isso é muito válido, eu acho demais. E entender que nem isso, em qual momento que você tá. Porque também tem isso, que é uma das coisas que eu encho o saco do meu marido na academia, ele entrou na academia 3 vezes. Ele quer já fazer como avançado, pegar peso de Schwarzenegger. músculo aí, porque você tá querendo ultrapassar, você vai passar 3, 4 vezes, você vir pra academia, você vai se arrepender, é melhor começar devagar, se adaptando, criando consciência no seu corpo, entendeu? Mas sabe como é homem, né? Quer mostrar que é forte, quer mostrar que sabe mais, mas enfim. Então, assim, entender qual é o momento que você tá. Mas eu falo assim, na academia, né, que eu trabalho também em academia, o problema que eu mais tenho são diferentes com homens e com mulheres, né? Porque eu, como personal, eu trabalho só com mulheres e só acima de 40 anos. Mas lá na academia eu trabalho no geral, né? Homens e mulheres. E eu tenho 2 problemas diferentes, né? Com os homens, é esse problema aí que a Cláudia falou, tem que ficar baixo peso, baixo peso. E com as mulheres, aumenta o peso. É isso mesmo. As mulheres eu passo ali, por favor, você pode mais, aumenta esse peso. E com os homens, por favor, cara, baixa o peso. A gente tem que estar alerta. Sim, é isso mesmo. Meninas, eu acho que é isso. Eu tinha preparado um material para trazer também a parte emocional aí da barriga para vocês também, mas é 8h30, não sei se vocês queiram ficar, que aí eu mostro para vocês. Quem quiser ficar, eu posso mostrar, não é muita coisa, mas é também trazendo a parte emocional também, que a barriga pode carregar aí, né? Como eu disse para vocês, eu estava aqui antes de eu começar as aulas, eu pensando assim, né, que é o meu ideal de vida, trazer aqui para a comunidade, são todos os profissionais, o médico, a psicóloga, a nutricionista, a escola como personal, é trazer todos os profissionais para dentro da comunidade, porque em conjunto a gente ajuda mais pessoas, entendeu? Porque o nosso corpo, gente, ele é um conjunto de tudo. Não adianta eu falar para vocês, trabalha só a mentalidade, trabalha só o emocional, se tem um corpo físico com enfraquecido de músculo, se tem uma pessoa desnutrida não é uma pessoa magra, porque desnutrida é falta de nutrientes nesse corpo, aí vai chegar lá na academia, vai passar mal, porque não comeu direito, aí vai achar que o exercício que a Ana Paula passou tá muito forte para ela, não, eu não consigo, mas na verdade ela nem comeu direito, a parte nutricional tá fraca, né? E aí tem a parte mental também, as emoções ali mexendo, então a gente somos um todo, né? Se a gente pudesse, claro, se a gente tivesse dinheiro para pagar todos os profissionais, seria maravilhoso, né? Mas é isso que eu queria na comunidade, é ter um preço acessível para todos, mas com todos os profissionais aqui dentro. Se Deus quiser, eu vou realizar esse sonho, ele tá junto comigo. Aos poucos, os profissionais vão chegar. Em nome de Jesus, né? Eles vão chegar aqui. Tá? Mas vou trazer aqui rapidinho para vocês o material que eu trouxe da parte emocional sobre barriga, porque também a sua barriga esconde um fundo emocional que eu vou mostrar aqui para vocês. Deixa eu compartilhar o nosso material. Vou tentar ser breve, porque é segunda-feira, então vocês... Vamos lá. Deixa eu apresentar aqui. E eu não tô em casa, gente, eu tenho que ir para casa. Vamos lá, deixa eu compartilhar aqui. Tentar falar rapidinho, para vocês não ficarem... Ó. Vamos lá, ó. A barriga grande, ela pode simbolicamente e até fisicamente esconder uma dor emocional. E aí eu trouxe aqui os tipos de dores emocionais, né? Primeiro que é o comer emocional, né? Muitas pessoas lidam com as emoções difíceis, como tristeza, ansiedade, frustração ou traumas, como ninguém acontece, né? Especialmente alimentos e cozinhar super gordura. Isso pode levar ao aumento de gordura abdominal. A comida vira uma forma de anestesiar a dor emocional, uma espécie de compensação ou proteção, que é o mais comum que a gente tem.
E aí vem a proteção simbólica. Psicologicamente, o acúmulo de gordura na região abdominal, ele pode funcionar como uma armadura. Inconscientemente, tá? Lá no iceberg, lá embaixo, lá no inconsciente pode funcionar. A pessoa pode desenvolver um corpo maior como uma forma de se proteger de mágoas passadas, rejeições, abuso ou abandono. O corpo acaba expressando o que a mente não consegue resolver. Então, pensa naqueles super-heróis, vamos lá, Capitão América, ele não tem aquele na frente, que protege aqui. Então, é como se essa barriga, às vezes, ela servisse como simbolicamente para proteger uma dor emocional passada. Desconexão de corpo e mente. Quem sofreu traumas emocionais pode desenvolver um distanciamento do próprio corpo, como se o corpo não fosse mais um lugar seguro. Isso pode levar à negligência com alimentação, sono e atividade física, contribuindo para o aumento de peso. Ou seja, a pessoa ela se desconecta do corpo dela. Eu tenho uma expressão que eu sempre falei, quando eu estudei isso, eu falei, cara, era isso que eu tinha. Eu falo assim, eu dormi 14 anos. Eu não enxergava aquela Claudete gorda, eu não enxergava. Então, quando eu acordei, quando eu enxerguei, eu falei, quem é essa pessoa? Não sou eu. Eu realmente, a minha mente e o meu corpo, eles tinham se desconectado. Eu não me via daquele tamanho. Então, tem pessoas que têm isso. Então, às vezes, você vai falar para ela, tá, você precisa emagrecer, tá bom. A pessoa não se enxerga, ela literalmente ela não se enxerga, porque ela se desconectou. Então, ela é negligente com a alimentação, ela é negligente com o sono, ela é negligente com a atividade física. E eu me via, né, eu vi nessa desconexão. Falei, gente, eu era desse jeito, eu não tava nem aí pra comida, tava nem aí, era sedentária total mesmo. E sono, então, ficava até 1h, 2h da manhã na televisão, no outro dia acordava 5h da manhã. Então, toda a minha vida era como se meu corpo não existisse, entendeu? Tava toda essa desconexão. Culpa e autojulgamento. A própria barriga pode tornar um foco de vergonha e frustração, alimentando um ciclo de dor emocional e comportamentos autodestrutivos, como dietas restritivas seguidas de compulsão. Em terapias, a psicoterapia corporal, análise biogenética ou psicossomática, essas ligações entre o corpo e a emoção são profundamente exploradas, né? Nessas análises que a gente faz assim, a gente, que é uma das que eu faço com as pessoas individuais, que é a análise comportamental, justamente o que eu faço no corpo é isso, entendeu? Fazer essa análise do seu corpo. Por quê? O seu corpo também esconde esses sentimentos que é de vergonha, de culpa, de frustração. E aí a pessoa que são viciadas, a gente é viciada em emoções também, tá, gente? Às vezes você pensa assim, eu não gostaria de me sentir culpada, mas você não consegue viver a sua vida sem a culpa. Quem é você sem essa culpa? Às vezes você carrega isso desde a infância, entendeu? Então, às vezes, essa dor emocional é aquilo que você aprendeu a viver com ela. A culpa e o auto-julgamento, a pessoa está o tempo todo se julgando. Às vezes, alguém do teu passado te julgava tanto, você aprendeu a viver se julgando, entendeu? E aí, existem diferentes tipos de barriga grande, né? E como pode as causas físicas, hormonais, emocionais e comportamentais distintas. Barriga estressada. A barriga estressada, as características é acúmulo de gordura na região do umbigo, ali no meio da barriga, né? Mesmo em pessoas magras. As causas: estresse crônico, altos níveis de cortisol, noites mal dormidas e ansiedade. Os sinais emocionais: pessoas com alta crítica, perfeccionismo ou sensação de ameaça constante. As dicas aí é respiração profunda, regular aí seu sono, reduzir um pouco a cafeína e técnicas de relaxamento, né? Técnicas de meditação e tudo, porque precisa reduzir esse cortisol, para que esse acúmulo de gordura também na barriga ela comece a diminuir também, tá? Barriga flácida. Aquela barriga, não necessariamente que é do pós-parto, mas que parece que a pessoa acabou de ganhar neném, aquela barriga mais mole. As características, né? Que é a pele solta, acúmulo de gordura e flacidez na parte inferior da barriga. Eu acho que a Renata, é a barriga da Renata, essa daí que ela estava falando, né? A causa, dietas restritivas, por isso que não é saudável você fazer aquelas dietas extremamente restritas, gente. Tome muito cuidado com isso. Muitos efeitos sanfona, sedentarismo e também a própria gravidez, quando a pessoa ganha neném, acaba ficando com aquela barriga um pouquinho mais mole ali. Tá? Os sinais emocionais, desconexão com o próprio corpo ou culpa corporal, né? Aquela pessoa que, se ela faz dieta restritiva e ela tá sempre nesse efeito sanfona, ganha, emagrece e ganha, perde e ganha peso toda hora, então ela começa a ficar com essa culpa corporal. E o dicas, fortalecimento do core, né? Que é o que a Ana Paula falou, né? A gente fortalecer os músculos do abdômen. E contato gentil com o próprio corpo, né? Parar de julgar tanto o próprio corpo. E exercício de consciência corporal, né? A gente praticar mesmo a consciência do nosso corpo, a gente entender os nossos músculos, os nossos movimentos, aquilo que está dentro daquilo que a gente pode, né? Que nem a Ana Paula falou assim, sobre a questão de quem tem problema no joelho, não querer forçar esse joelho, colocar as coisas dentro do seu limite, entender se você é iniciante, se você é intermediário, se é avançado, entendeu? É ter essa consciência mesmo do seu corpo. E aumentando aos poucos o movimento, que nem tem gente que quer começar fazendo, sei lá, 10 km de caminhada, faz 1 quilômetro, faz 2. Pra quê? Eu quero correr, Cláudio. De corrida. Por que você vai correr? Você quer correr 1 hora, você não consegue correr ainda. Vai começar aos pouquinhos, dando os pequenos trotes, né? Criando essa consciência corporal. E seu corpo naturalmente ele vai pedindo mais. Sim. Barriga inchada, né? Gases, intestino, que é um pouco que a Ana falou, né? Alguns alimentos que podem causar isso. A gente observar que tipo de alimento a gente pode estar causando isso. Características: barriga que muda de tamanho ao longo do dia, geralmente maior após as refeições. Pode ter algum alimento que esteja causando isso, né? Geralmente pode estar ligado à lactose, pode estar ligado, dependendo, tem gente que tem até ao ovo, tá? Até o ovo tem alergia. É sempre observar depois de que alimento acontece isso.
Intolerâncias alimentares, ó, de glúten, lactose, a má digestão, seu próprio intestino ele pode estar fazendo uma má digestão, desbiose intestinal, ou a própria ansiedade pode causar isso, tá? Os sinais emocionais, aquela pessoa que reprime emoções pode afetar o intestino, que é muito sensível ao estresse. Gente, o intestino é seu segundo cérebro, tá? Tem muitos caminhos neurais no seu intestino. Então, assim, cuidar do intestino também é um processo fundamental ali de cuidar das emoções, da mentalidade, também é cuidar do que você come, tá? Dicas de alimentação anti-inflamatória, que é aquela alimentação um pouco mais limpa, né? Menos carboidrato refinado, um pouco menos de lactose ali. Probióticos também pode ajudar. E identificar os alimentos que causam esse desconforto. Percebi, sei lá, quando eu como pão, eu fico com esse desconforto, eu fico cheio de gases. Pode ser, você tem que reduzir a farinha, por exemplo. Já percebi que quando eu tomo leite, acontece isso. Vai ter que reduzir um pouco o leite, tá? E a última, que é a barriga hormonal, tá? Característica, aumento de gordura na barriga com retenção em outras áreas, como braço, rosto. A causa, síndrome do ovário policístico, né, que é a famosa SOP, a menopausa, resistência à insulina ou a tireoide desregulada, tá? E os sinais emocionais, frustração com mudanças corporais fora do controle, né? Pode ser também a pessoa que tem um pouco de efeito sanfona, o corpo tá todo o tempo todo mudando ali, principalmente no período ali, ó, hormonal, da menopausa, ou até mesmo quem tem a menstruação ali, naquele período menstrual, quem tem SOP, sofre muito com cólicas, com algumas coisas, o corpo muda ali, ela sofre naquele momento, então assim, aí ela fica naquela frustração, vai aumentando mais ainda essa barriga hormonal dela, tá? Dicas, avaliação hormonal, é bom ir no médico fazer exames hormonais, pedir ali para o ginecologista, ou o próprio endocrinologista também. Alimentação de baixo índice glicêmico, né? Carboidratos refinados, diminuir um pouco os carboidratos refinados. E a atividade física adaptada. E barriga de tristeza, tinha mais uma, eu tinha esquecido dessa. Barriga de tristeza ou proteção emocional, né? Características, barriga grande mesmo, com hábitos saudáveis. Tem aquela pessoa que mesmo comendo saudável, ela ainda tem essa barriga. Pode coexistir com autoabandono ou compulsão, tá? Causas, comer emocional, trauma, sensação de vazio e baixa autoestima. Sinais emocionais, a barriga serve como uma almofada ou um escudo contra o mundo, né? É aquela pessoa, geralmente, aquela pessoa que a gente abraça, que ela é fofinha, assim. Você fala assim, meu marido antigamente tinha um pouquinho de barriga, agora, graças a Deus, diminuiu. Pra ele, né? Que eu deitava e falava, nossa, mas eu gosto de ficar aqui, parece uma almofadinha. É essa barriga, que ela é fofinha, parece mesmo uma almofada. E, nesse caso, terapia emocional, escuta do corpo, práticas de autocompaixão e reconexão interna, ou seja, olhar para dentro, né? Esse vazio emocional é a gente olhar para dentro da gente. E é isso. E aí eu trouxe essa última frase, que é para você falar para si mesmo: meu corpo é a minha casa, e hoje eu escolho cuidar dele por amor. Seja com exercício físico, seja com os exercícios mentais, emocionais aí, seja com a nutrição, cuide da sua casa, que é o seu corpo com amor, tá bom? Então é isso, meninas. O que vocês acharam da aula? Tem algum recado aí para Ana? Vocês podem perguntar também lá no grupo, né, Ana? Se vocês quiserem o contato dela também, tem. Podem sim. Depois eu coloco o meu Instagram lá para vocês, tá? E apareçam para foto aí. Coloca aí o que vocês acharam da aula. Ó, Ana maravilhosa aí, ó. Obrigada. O que vocês gostaram. E estamos aí, qualquer coisa. Fica nós tirarmos nossa foto. Apareçam aí pra gente tirar. Finalizar. Cadê a Laine? Ju, não quer aparecer hoje? Pronto. Meninas, muito obrigado. Ana, obrigado por você ter disponibilizado esse tempo. E eu sei como é difícil disponibilizar um tempinho com os seus bebês aí para a gente, tá? Eu estou muito grata. E se precisar de mim também para dar aula aí para suas alunas, eu estou aí à disposição para você, tá bom? Tá gente, bom. É isso. Uma ótima semana para vocês. Fiquem com Deus aí. Até a nossa próxima aula. Obrigada, meninas. Beijo. Beijo.